Estamos de volta com o CJC+, para todo o Brasil, e hoje o nosso assunto, meu amigo, está voltado aí para a conscientização de todos nós, meu amigo, que estamos aqui no planeta Terra. Estamos falando sobre poluição, de que maneira nós podemos melhorar o lugar onde nós vivemos, o nosso meio ambiente e o que a gente pode fazer para que a gente possa viver não só em harmonia com o outro, mas em harmonia com o lugar onde nós vivemos, né? Com o ar, com o mar, com tudo que está à nossa volta, né, Carla Ribeiro? É verdade. E antes de ir para o intervalo, aqui os nossos convidados estavam falando um pouco sobre esse assunto, né, Brother Diogo? Que a gente está aprendendo bastante aqui com eles também. E eu sei que você aí de casa talvez tenha alguma pergunta para fazer. Fala assim, poxa, Carla, eu tenho uma dúvida sobre esse assunto, sobre várias coisas que eu quero perguntar para vocês. Então, manda sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, no Prestadora 21 99151 5902. E antes de ir para o intervalo, o nosso querido Sérgio aqui ia concluir aqui o assunto, né? Porque ele é especialista, ia dar uma palavra aqui para a gente, né, Sérgio? Porque a questão da sustentabilidade dos recursos, ou você tentar fazer com que hoje você mantenha essa natureza para a próxima geração, né? Que o problema da sustentabilidade, ela esbarra em dois princípios básicos. O primeiro dele é uma questão ética, de como deixar essa natureza para a próxima geração. É a primeira vez na história humana em que a gente pensa a natureza para a próxima geração, que até então a gente não imaginava que teria que deixar. E aí começa o grande problema, que é que natureza nós estamos deixando para essa geração. Então, nós temos, né, uma natureza mais pobre, cada vez mais pobre em biodiversidade, que é esse manejo que nós estamos fazendo com a natureza, ou você pensar uma nova prática ecológica em que você começa a desenvolver ações dentro da área para desenvolver a sustentabilidade. Porque a gente estava conversando um pouquinho, eu perguntei para vocês aqui, né? O reflorestamento, a energia eólica, eles são práticas de sustentabilidade? Né? Aí a gente estava debatendo aqui. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente olha o seguinte, na linha que eu trabalho, a gente não considera isso como prática de sustentabilidade. O reflorestamento, a energia eólica, né? Por quê? Porque elas têm uma matriz de monoculturas. Qualquer monocultura é perda de biodiversidade. Então, você pega, por exemplo, desmata tudo e faz energia eólica, e faz aquela fazenda de captação. Então, o que você fez? Você diminuiu completamente os seres vivos daquela região. Então, nós trabalhamos na ideia de construir práticas sustentáveis, de sustentabilidade, defendendo que a gente tem que pegar em sistemas resilientes e preparar ambientes para isso. Então, por exemplo, o pessoal vai na escola, reciclagem, né? Os professores trabalham muito com reciclagem na escola. Aí a gente vai lá e diz, não trabalhem. Eles ficam desesperados. Vamos fazer hortinho, vamos fazer hortinha. Aí eu falei, não é. Né? Às vezes tem uma professora que perguntou uma vez, falou assim, eu estou ensinando a minha filha a economizar água porque vai faltar água. Isso é uma ação de sustentabilidade? Eu falei, não. Aí ela, mas como não é? Você não está ensinando, você está ensinando medo para ela. Você não está mostrando. Mostra para ela por que está chegando a esse conceito. Por que as matas e os conceitos estão sendo poluídos, os rios estão sendo poluídos. Né? Há um mês atrás, recebi uma demanda na universidade, que é para trabalhar aqui na região dos lagos, uma questão que está acontecendo lá, que são as baleias que estão vindo e estão comendo. O que acontece? A cidade manda muito lixo nos rios e vai. Então, elas estão encalhando quando abrem pneus, plástico, tudo isso. Né? E aí ele estava querendo fazer uma ação de sustentabilidade no bairro, baseado na legislação de resíduos sólidos. E eu falei para ele, falei assim, vamos fazer uma prática sustentável. Isso não é prática sustentável, a gente vai minimizar os impactos através do mecanismo de diminuição dos resíduos através da educação ambiental. E aí a educação ambiental ela tem duas formas de pensar. Tem a educação ambiental da ecologia superficial antropocêntrica, em que eu olho aquele meio, só preparo aquilo para aquela natureza, para aquela população. Então, eu protejo aquela área só para que eu tenha aporte. Então, o homem vai lá para recolher aquilo que ele deixou lá, que ele deixou intacto. Vou fazer uma pergunta, Sérgio. Sem querer te interromper, já te interrompendo. Você falou da questão da baleia, do lixo que é jogado ao mar. Recentemente foi feita uma lei, não sei se é uma portaria, proibindo os canudos. Sim. Né? Você fica lá no milkshake fazendo oração para que saia colher, pelo de biscoito, canudo de biscoito. A que ponto nós chegamos? Você, ao invés de conscientizar as pessoas que não devem ser jogadas ao mar, né, a maneira de descartar corretamente os resíduos, os detritos, o lixo em si,
você proíbe a pessoa de utilizar aquele... Daqui a pouco você não pode tomar mais um refrigerante numa garrafa PET porque você vai utilizar a garrafa PET de uma maneira errada. O que você acha disso? Essa questão da educação das pessoas não deveria ser trabalhado melhor isso? A educação ambiental crítica ela é bem complexa, né? Como eu falei, estava falando aqui. Você tem a educação ambiental antropocêntrica, que você olha isso. O que a gente consegue olhar quando a gente está pensando nos resíduos? Quando você tira o canudo, você desmata mais. Então, ou seja, quando você te botasse um cobertor, tentasse tampar uma área e destampa outra. Você precisa entender que a sustentabilidade ela tem que pensar uma nova lógica de produção, uma lógica do homem com da natureza. Né? Ou seja, o homem distanciou da natureza, ele está separado da natureza. A gente tem que integrar esse homem, que a gente chama isso de uma prática da ecologia profunda, onde eu enquadro o homem novamente na questão da natureza e repensar a natureza. Por exemplo, na natureza não tem resíduo. A gente está trabalhando um pouco com a economia circular, e a economia circular tenta resolver o problema das empresas, através de mostrando que, fazendo com que, por exemplo, no seu celular, quando chega no final da linha de produção, ele não é mais resíduo, não gera resíduo, ele é matéria-prima para outros produtos. Então, ele não vai gerar resíduo, esse conceito da economia circular. Então, o canudo, no final, ele acaba sendo matéria-prima para outros processos. Então, esse conceito está chegando no Brasil. Eu estou até começando a escrever um artigo para a partir de um livro, né, sobre isso, mas eu faço uma crítica a esse conceito, porque a gente não muda a lógica do que está sendo produzido, a gente continua na lógica de mercado. Né? Então, a gente precisa revoltar. Então, a ecologia profunda, né, a educação ambiental baseada em ecologia profunda, faz você criar práticas e centros de vivências para que essas pessoas precisam ter contato de novo com a natureza. Então, nós estamos criando em cidades, igrejas, centros de vivências em sustentabilidade, onde, que, por exemplo, tem um lugar que a gente está desenvolvendo trabalho, que a gente pegou uma área de um morro, reflorestou, mas contando com um sistema de agroflorestal. Então, mostrando que também dá para você trazer a natureza, trabalhar com ela e produzir alimento de forma prática disso. Então, cada centro de vivência tem um que a gente está trabalhando com o pessoal da uma associação de agricultores, nós estamos introduzindo o núcleo de sustentabilidade para mostrar isso. Porque se você tentar resolver a prática de resíduos, da poluição, do ar, de tudo isso, jogando para essa lógica, você nunca vai resolver. Né? Você nunca vai chegar à conclusão. Você reduz um determinado... Você tem 100% da poluição do ar, mas eu reduzo em 50%, compro o carro, reduzo em 50%, mas continua poluído. Né? Então, a gente precisa pensar que essa educação ela tem que transformar o sujeito, repensar esse espaço e com ele com a natureza. Então, só que a gente aprende sobre a natureza está distante, ela não está próxima da gente. E a gente precisa criar realmente a natureza, trazer essa natureza para a gente. E aí, o que a gente traz à natureza? A gente quer domesticar a natureza. As plantas elas são domesticadas. A gente tira ela do seu habitat e faz a domesticação dela. Então, ou seja, nós temos essa sensação de estar o tempo todo dominando a natureza. E a gente deixa de dialogar com o conhecimento ancestral, né, cultural e várias outras formas de pensamento que a gente não pensa, não olha. E aí, principalmente até as questões dos próprios, o vegetal, os animais, eles têm uma consciência, uma inteligência. E essa inteligência ela precisa ser dialogada. E a gente não consegue mais fazer isso. Então, a questão da sustentabilidade, ela trabalha essas matrizes. Então, ou seja, as empresas estão tentando resolver o problema, mas sem sair da lógica de consumo. Porque se sair da lógica do consumo, ela vai dar um cheque até no processo do capitalismo. O que é o capitalismo? Engraçado essa questão que você está falando, que o Eduardo falou da questão da empresa que vai... daqui a pouco as empresas vão proibir de usar, né, no caso, a garrafinha, por causa da poluição e tal. Mas talvez por trás, né, tem essa questão do capitalismo que é tão forte, talvez não vai impedir, né, talvez, disso acontecer. As empresas, eu sou auditor ambiental, né, então trabalho desde a antiga FEMA, quase 20 anos, fazendo auditoria das empresas aqui no Brasil, trabalhei pela Petrobras, indo direto. E o que eu vi num processo de quase 20 anos foi uma evolução imensa das empresas. Elas conseguiram incorporar questões ambientais, principalmente tirando aquela ideia de que seja custo, e incorporando, por exemplo, a 14.000, o selo verde e várias outras coisas vêm em torno disso. E a economia circular é um avanço imenso para a concepção industrial de produção. Mas o que a gente percebe é que se eu não conseguir eliminar essa questão do consumo, que é o grande problema nosso hoje, a gente vai continuar produzindo dessa forma. Né? Então, por exemplo, o que a gente pensa é o seguinte, o homem na natureza ele não é um resíduo.
ele não é um problema. Você pergunta para as pessoas assim, qualquer atividade humana causa impacto ambiental? Né? Ou seja, você fica numa pergunta retórica, mas se eu perguntar diretamente causa, a gente fica nessa reflexão. Né? A pessoa em casa fala, não tem jeito, tudo causa impacto ambiental. E a gente começa a perceber o seguinte, causa impacto ambiental porque o homem distanciou da forma, do contexto da natureza. Quando você trabalha, o contexto da natureza, nada é resíduo, tudo é transformado, adaptado. Então, a gente tem que voltar a esse sistema resiliente, voltar a essa forma de produzir dentro da natureza. Aí, pessoal, vamos voltar a ser índio? Essa é uma pergunta natural, será que né? ajuda, Será que gente? ajuda? Vamos voltar, então vamos parar de produzir, vamos parar de carne, como é que a gente alimenta a população? Essas são perguntas que eu tento responder o tempo todo, porque quando eu estou num debate, as pessoas perguntam isso literalmente. Quero aproveitar essa sua pergunta e vou jogar para o Everaldo. Everaldo, se alguém chegasse e perguntasse para você o que a gente precisa fazer para diminuir o impacto da população na natureza, no nosso meio ambiente, teria uma ou várias coisas para fazer ou voltar sem índio? Bem, essa é uma pergunta que a gente pode ficar aqui, acho que vai dar uns 5 programas, para a gente vai estar debatendo sobre várias coisas que podem ser feitas, né? Mas volto a chamar a atenção, acho que meus colegas vão concordar comigo, que a gente tem que focar as nossas ações, principalmente na educação de base, tá? Eu acho que a conscientização, a educação em todas as esferas, eu acho que é a principal, eu acho que é a forma mais efetiva da gente conseguir reverter o quadro que aí se põe, tá? Eu queria só aproveitar, pegar um gancho, que vocês estavam falando da questão ambiental e a questão do fator econômico, né? Não é uma coisa fácil, a gente sabe que não é uma coisa fácil. A gente às vezes tem até a solução, mas às vezes a solução ela perpassa por tantos obstáculos econômicos e às vezes até a solução é até mais cara que algumas coisas econômicas, né? E a gente vê isso bem, eu vou puxar um pouquinho para a minha área de pesquisa, a gente vê isso muito bem, que a gente tinha uma ideia bem antiga, que algumas doenças, eu trabalho muito com saúde pública, então algumas doenças eram específicas de alguns locais. Então, assim, em alguns locais você tinha alguns fatores ambientais que iam propiciar aquela doença ocorrer ali, e por que elas não ocorriam em outros locais? Porque naqueles outros locais, as questões ambientais, aí volto a falar de todo o ambiente, né, propiciariam aquelas doenças ocorrerem, né? E aí você tinha uma alta mortandade. Vide aí, historiador, Idade Média, né? Aquelas questões de saneamento básico, aquelas coisas todas que acometeu a população. E aí, por fim, então vamos melhorar o ambiente, né? Revolução sanitária, né? Vamos mudar o ambiente, vamos tirar os nossos dejetos, botar longe da gente. Vamos lavar a mão. Olha só, que coisa simples hoje em dia. Antes, se morria muito no simples fato de não lavar a mão antes de comer. Hoje a gente faz isso, quer dizer, deveria se fazer, Por né? favor, né? Com uma certa, né? Queridos. Então, a partir do momento que algumas questões no ambiente foram sendo colocadas, as doenças foram regredindo, né? Então, daí você vê a relação muito estreita entre a saúde humana e a questão ambiental. Então, tudo isso que está acontecendo, a questão do aumentou as doenças respiratórias, muitos vieses da questão respiratória têm aumentado, muito tem pelos os impactos antrópicos que o homem está causando na poluição, né? As questões de doenças que antigamente você tomava um remédio incurável e agora não cura mais. O que está acontecendo com essas bactérias? Elas estão ficando poderosas? Estão ficando poderosas, porque elas estão tendo um contato com drogas sintetizadas, né? E elas estão causando resistência. Então, muitas das vezes, você criar uma solução, ela vai esbarrar pelo fator econômico. E o fator econômico, às vezes, ele é maior que a vontade de fazer tudo isso que a gente está dialogando aqui. É cultural e social. Isso que ele falou da questão da... Quando você muda um ambiente, você acaba jogando... Infelizmente, a construção do nosso país, ela se deu assim, não foi pensada. Uhum. Eu acho que o único lugar aqui no Rio de Janeiro que foi pensado e você vê quase tendo uma harmonia com o meio ambiente é Petrópolis, que é a única cidade que é bem pensada. E você percebe que até a educação das pessoas que moram lá, parece que são de um outro país, verdade, tem um outro tipo de cultura. Aí você vai para outra parte do Rio de Janeiro, Paraty, que até pouco tempo, né, os dejetos, né, no período do Império, era jogado na rua.
Aí o mar subia, a maré, lavava a rua. Né? Tinha um negro tigrado, porque as fezes manchavam a pele do negro, ele que jogava aqueles dejetos lá, era a cultura, era aquela, não havia pensado isso. Então, em vários locais no Rio de Janeiro, vou colocar só no Rio de Janeiro, a gente pode ver essa diferença. Ele estava falando dos trabalhos que ele faz em algumas comunidades, mas esses trabalhos ainda são um percentual muito pequeno do que deveria ser feito. No Rio de Janeiro, tudo que é construído, que é mudado, infelizmente, a benfeitoria maior vai para as grandes elites. Você acaba jogando o esgoto, toda a sujeira, para as comunidades, para os lixões. E em volta desses lixões, aí pessoas que acabam tirando dali o seu sustento. Então, historicamente, a gente precisa mudar muito a nossa sociedade, a cultura. A gente precisa começar a pensar não somente um país, mas o mundo como um todo. As pessoas tendo esse mesmo acesso. Eu sei que pode ser até utopia da minha cabeça, mas as pessoas têm que ter acesso a essa conscientização e perceberem que elas também fazem parte desse processo. Não é só, eu limpo aqui, jogo para debaixo do tapete. A câmera não vai perceber, mas alguém, no final das contas, vai ficar lá. Ele estava falando que o processo alérgico ao tapete, essas coisas todas, o telespectador não vai perceber, mas aqui tem um tapete, aqui tem uma pessoa alérgica. Sim. Então, acho que esse deveria ser a nossa maneira de lidar com o meio ambiente. E não somente jogar para as periferias. Por que as coisas acontecem na periferia, como você falou? Por que lá acontecem com tanto atraso? Né? O Rio de Janeiro, quando cresce, aí vem as vias férreas que vão cada vez mais para o interior. Alguém pensou no desmatamento, em como isso iria acarretar? A gente vê a questão do deslizamento, né, das terras aí. Como é que alguém pensou nisso antes? Infelizmente, o Rio de Janeiro não foi uma cidade pensada. Eu sempre falo nas minhas aulas, e aprendi isso com um professor, que o Rio de Janeiro ele cresceu como casca de cebola. Né? Tem no miolo, ele vai crescendo assim, vai fazendo puxadinho, o famoso puxadinho. E a gente não foi pensado. Eu acho que a única cidade que, pelo menos que me vem à memória agora, que foi pensada, e a gente vê até questão da educação, é Petrópolis. Petrópolis até no trânsito, você coloca o pé na rua, o carro para você passar. A gente que não está acostumado, a gente A vai gente para lá, a até gente ouve. fica estranho. Quando você vai dirigindo, você quase atropela as pessoas. Porque não tem um sinal. E olha como é que é interessante, isso te assusta. Uma coisa que deveria ser tão natural, isso te A gente assusta. fica assustado, verdade. 100% da cidade, aí o pessoal atravessando o sinal. Nossa. Você olha para o chão, tu não vê um papel. Não. As pessoas não estão acostumadas. Eu queria até parabenizar a todos os nossos garis do Rio de Janeiro, que é uma instituição, é uma empresa que ainda entra em todos os lugares, né? Às vezes a gente vê com dificuldade, com trabalho, com um salário muitas vezes indigno, mas que ainda entra nas comunidades. Vou dar um exemplo, Rio das Pedras, quando teve a greve ninguém conseguia subir na comunidade de tanto lixo. Então, parabéns a você que é gari, que está em casa aí, os nossos colaboradores, porque sem eles, eu acho que, para você ver, são coisas pequenas, mas que fazem tanta diferença. Com certeza. É verdade. Esse papo está muito bom, está muito esclarecedor, e a gente vai continuar ele daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Então, fique com a gente, que a gente já volta.